É possível conseguir um diodo LED que brilha com um consumo mínimo. A cada dia o número dos equipamentos que funcionam com baterias aumenta, e para que os referidos equipamentos possam ser operativos e confiáveis devem ter uma autonomia de funcionamento cada vez maior, o que exige realizar circuitos de menor consumo. Uma destas reduções de consumo pode ser aplicada ao circuito da luz piloto, de stand-by, que os equipamentos costumam ter para indicar que estão ligados ou desligados. Funcionamento. O circuito tem um princípio de funcionamento muito simples. O capacitor C1, que se carrega através do resistor R1 de forma lenta, é o encarregado de armazenar a energia que o diodo LED consome a cada vez que brilha, momento em que se descarrega o capacitor. Portanto, esta rede RC determina o tempo entre brilho e não brilho. Quanto maior o valor do capacitor, maior será a energia armazenada e mais intensa será a luminosidade do LED. O diodo Zener. Este tipo de diodo peculiar se usa para estabilizar a tensão. Quando se polariza diretamente, ou seja, com o ânodo a positivo e o cátodo a negativo, funciona como um diodo semicondutor normal com 0,6 volts entre os seus extremos. No entanto, em inverso, com um resistor associado em série, mantém entre os seus extremos a tensão que marca com muita precisão. Neste circuito o diodo Zener é de 5,6 volts. A montagem. Antes de conectar a alimentação, o capacitor está completamente descarregado, assim o diodo Zener não está polarizado e a tensão na entrada da porta, o 1A, será um nível baixo, 0, o que produzirá um nível baixo na saída, e o transistor estará em corte, assim o diodo LED não se iluminará. Quando conectamos a alimentação, o capacitor C1 começa a carregar-se através do resistor R1, da maneira que indicamos, e quando alcança e supera a tensão do Zener, ou seja 5,6 volts, este conduz. E na entrada da porta 1A se introduz um nível alto, 1, o qual passa a saída do quarto inversor e se aplica à base do transistor, que passa a conduzir, iluminando-se o diodo LED. Nesse momento, a energia armazenada no capacitor passará ao diodo LED e se descarregará, de forma que voltaremos ao estado inicial, em que o capacitor começará a carregar-se até que supere a tensão Zener. Provas experimentais. No circuito, portanto, já sabemos que o diodo LED se acende em forma de brilhos, o que faz com que tenha um consumo médio de uns 0,2 mA, que é ideal para equipamentos alimentados a pilhas ou baterias. Podemos realizar variações do resistor R1 para comprovar que, ao aumentar o seu valor, se produzirá um maior tempo entre brilho e brilho, mas nunca prolongará a duração deste. Para isso devemos variar a capacitância do capacitor. Se aumentarmos, colocando em paralelo os outros capacitores, aumentaremos o tempo de acendimento do diodo, já que se armazenará uma energia maior. Se reduzimos a capacitância pondo no lugar de 22 microfarad um capacitor de 2,2 microfarad, quase não veremos brilho. Este circuito também pode ser utilizado para simular a existência de um alarme. Primeiro momento. A corrente saindo negativo alimenta o CI e armazena carga no C1 de 22 microfarad e sua outra placa deixa a carga seguir para o positivo. Segundo momento. O C1 aumenta sua tensão ao máximo superando o limite de D1, o qual permite que a pouca carga proveniente de R3, ômega, dê circulação ao positivo, tornando as entradas 1 e 2 positivas e a saída 3 negativa, a quarta positiva, a 10ª negativa e a 11ª positiva. Esta última passa a receber carga vinda do Q1 BC548, permitindo circulação de carga pelo LED com destino ao positivo. Terceiro momento. Como parte da carga vinda do LED também vai servir para descarregar C1, além de seguir ao positivo, C1 perde sua tensão máxima e o Zener interrompe a passagem. As entradas 1 e 2 voltam a 0, levando a saída 3 ao nível 1, a 4 a 0, a 10ª a 1 e a 11ª a 0, cortando a passagem de corrente pelo Q1, desligando o LED.
Bom, eu já coloquei o LED e os resistores e o Zener. Também coloquei o transistor e o capacitor. Aqui eu já fiz as conexões entre 1 e 2, 5 e 6, 8 e 9, 12 e 13. Aí ele diz que o 3 tem que ser ligado no 5 e 6. O 4 tem que ser ligado no 8 e 9. O 10 tem que ligar no 12 e 13. E o 11 ligado no 2K2. O 2K2 vai para a base desse aqui, desse transistor. Tá. Então, o que tem que fazer agora é só alimentar o circuito integrado. Deixa eu conseguir aqui. Ali ele não está falando na placa, no circuito ele esqueceu de colocar as portinhas, né? Então o 7 vai no negativo e o 14 iria, né, no positivo, só que ele vai através de um resistor de 18K. Já está lá no positivo. Tá, aí então todas essas ligações aqui já estão tudo ok, né? A saída do 1 e 2 tem que se conectar no de 1 mega, que é esse aqui, ó. Esse aqui tem que ir lá no 1. Aí ele liga lá. O 1 mega tem que estar ligado no negativo. E o capacitor de 22 microfarads também tem que estar ligado no negativo, né? Esse de 1 mega vai ligar também junto com o Zener e a saída do Zener com o capacitor, e os dois vão se ligar lá no positivo. Aqui no meio vai sair o LED, que vai lá no coletor do transistor, e a saída, o emissor dele vai lá para o negativo. Então ele está montado. Vamos então fazer as ligações. Positivo e negativo. Bem fraquinho mesmo a oscilação. Eu quis fazer um teste, porque os 18K, né? Então eu falei, vou tirar dele e vou ligar direto aqui. Ele fica muito fraco, tá vendo? Por quê? A tensão está sendo muito grande
nas portas e deve ficar acima de 6. Então, mesmo o diodo Zener permitindo 5,6 passando, não tem força para poder chegar lá e polarizar as portas. Então ela fica muito fraca. Aí, trazendo de volta aqui, lerei furinho ali. Tá, a outra coisa que eu queria fazer, por que 4 portas, né? Inversoras. Aí eu pensei, vou pegar aqui, a partir da 4, a 4 que vai lá para se conectar com o 8 e 9, eu vou tirar. E vou pular direto para o 2K2, que é essa aqui. Que veio lá da 11. Olha o que acontece, ele fica um pouquinho mais rápido, parece. Então, de repente, há um consumo maior de corrente, de repente, olha como é que desespera. Ó. De repente, ele disparou ali. Tá. Então, agora vamos fazer umas medições. Esses números que você está vendo ali no multímetro é de voltagem na saída entre o R2, o 18K. Então, olha lá, ele vai de 1,1, 1,2 até 2,3. Às vezes vai até 2,6, tá vendo? Vezes 2,6, 1,1. E essa variação deve ser exatamente na hora que as portas se invertem, né? Tá. Aqui é outra medição que eu estou fazendo. Essa aqui é quando passa a corrente pelo 2K2, o R4. Olha lá. Uma hora desliga, outra hora liga. E a corrente que passa é muito pequenininha lá. 1, até chega às vezes até 1,7, mas na faixa dos 200 milivolts. Não se assusta que eu botei entre o 1 mega e o diodo. E ele está juntando, eu acho que está puxando corrente da bateria. Então vamos ligar ele. Ó, tá muito fraquinho, então vamos aumentar aqui. Ó lá. 6,5, 6,3, 6,30, 6,30 e às vezes ele chega a 6,89. Tá, isso aqui com ele todo certinho, né? Diodo. Então, vamos fazer aquela experiência de botar ele direto, pra gente saber qual é a voltagem que tá dando ali. Ver no mais 8,4, 8,50, 8,50 e ele continua aumentando. Isso é a voltagem que a gente está medindo exatamente, que é o capacitor, que eu botei agora do negativo até lá em cima no diodo. Mas por que ele não dispara? Então temos que medir também a voltagem na porta. Então vamos lá.
essa aqui (3,7) que está dando. E se a gente voltar ele fica entre 2,10 e 1,75. Essa é a voltagem do negativo até a porta. 1,75 e 2,10. 2,20 de novo, 2,20. E aquela outra medição também, tirando duas portas, vamos ver. Duas portas, a gente pegou a 4, né, que era essa aqui, tirou primeiro esse daqui, que era porta 11, né? Eu tirei a 11 e peguei a 4 e liguei lá. Qual foi a tensão? 1,90, 1,69 até 2. 1,69 a 2. E baixou. O outro era 1,75 a 2,20, aqui é para 1,69 a 2. E dá a impressão de ficar mais rápido. Então tá. Bom, agora eu vou medir corrente. Então eu estou querendo saber o consumo do LED, né? Coloquei ele na escala de 200 microamperes. Olha, dá 160, não dá nem para marcar direito, 175 que ele foi no máximo. 175, 200 miliamperes. E dava 0,1. Tá, agora vamos medir a outra aqui. Agora é a corrente que está passando pelo resistor de 18K. 180, 160, 180. Vamos medir a corrente que passa pelo diodo desde o negativo. Então vamos ver se vai dar certo aqui. Ali, saindo de 1 mega e indo para o diodo, mantendo lá o outro ligado, né? A porta 1 e 2. Aí chega a 2, isso também na faixa dos 200 microamperes. Então, diodo a 1 mega, ele dá 1,8 a 2,3 corrente. Então tá, fizemos um monte de testes.